tá? Então, troquem muita ideia, coloquem suas perguntas no chat, que a gente vai conduzindo aqui com a Vitória para responder todo mundo. Boa. Então, hoje, gente, a gente vai falar um pouco sobre estoicismo. Já vou logo adiantando que temos pontos muito legais para a gente falar sobre a nossa carreira de modo geral. Dei uma olhada nos slides todos e realmente são pontos que todo mundo já passou ou vai passar na sua carreira, então fiquem até o final, porque eu acho que a discussão hoje vai ser muito boa. E essa live, ela faz parte aqui da nossa live especial de Mês da Mulher, para a gente falar sobre conversas abertas mesmo, sobre carreira, pressão e evolução. E quem está aqui com a gente hoje é a Vitória. Então, a Vitória, ela é estrategista de marca, líder, palestrante, criadora do Expresso Estoico, mas melhor do que eu para falar, acho que, Vitória, se você quiser se apresentar para a gente, Ai, pode falar com mulherada, você. tudo que tá aí é temporário. Eu acho que eu já posso. Já vamos começar sendo filósofos aqui? Garota, assim, tudo cargo, podia ficar aqui falando de mim, mas, cara, vamos pro papo. Tipo assim, já tô honrada de estar aqui com vocês, muito obrigada. Eu sei o esforço que é a gente se conectar numa live numa quinta-feira à noite, quando literalmente depois a gente teve um dia quinta ou quarta, eu já não sei mais. Gente, eu tô nesse nível, tá? Eu acho que é quinta, mas eu fico super feliz de ter vocês aqui. Na verdade, eu diria que a minha função hoje é bem próxima de um PMM. Eu fui formada em produto, fui forjada em produto, amava CPO, PM. Em 2021, acabei tomando uma decisão de ir para marketing. E quando eu entrei no mundo do marketing e de jogos digitais, eu me senti muito perdida, porque a galera do marketing, vocês devem saber muito bem, nem sempre é baseada em dados. Nem sempre é baseada em produtividade. Então, eu lido com um conflito extremo de tipo, adoro marketing, acho incrível, é um tema que eu amo, mas eu gostaria que fosse uma área mais objetiva. Eu gostaria que fosse uma área com menos feelings. Então, hoje eu ainda me encontro, não me encontrei, vou abrir o jogo aqui com vocês, ainda não me encontrei perfeitamente. O Expresso Estoico foi eu fiquei um ano desempregada, então, a área de games teve aí uma série de layoffs. Não sei se vocês acompanham esse universo, mas no ano de 2024 foram 21 mil pessoas mandadas embora ao longo do globo aí, do planeta Terra, e eu fui uma dessas pessoas. E, meninas, quando tiram o nosso crachá, assim, eu era a Vitória da Riot Games, eu era a monja. Esse era meu nickname dentro dos jogos, e de repente, da noite para o dia, eu não tinha mais crachá, eu não tinha mais cargo, eu não tinha mais autoridade. E aí ficou eu com os meus pensamentos, um currículo mal editado, né? Porque a gente só deixa para editar currículo quando a gente vai procurar emprego, ninguém está atualizando currículo, vendendo seu trabalho, para quê, né? A gente está ótimo, não tem tempo para isso. E eu fiquei esse um ano falando, gente, o que eu vou fazer da vida? Porque eu não gosto tanto assim de marketing e produto não está mais contratando do jeito que estava quando eu saí. E eu falei, ferrou. Assim, gente, se eu falar palavrão, peço desculpas desde já, tá? Mas assim, aqui é pra gente tirar o sapato e ficar em casa mesmo, tá? Não quero formalidade. Não, eu falo sempre que assim, eu quero ouvir vocês. E quero que vocês tragam, tipo, coisas pra gente conversar mesmo, porque o objetivo é vocês, eu contar um pouco dessa jornada de desemprego e o que eu fui aprendendo para vocês. E esse é útil, né, gente? E eu ficar aqui falando muito tempo de mim, eu não acho muito útil, não. Bora para as perguntas, meninas. Quero falar de coisa boa. Vamos. Gente, e perguntas pelo chat, a Vitória já falou, então a ideia hoje é que a gente converse. Eu adoro tagarelar pelo chat, já falei aqui, então vocês vão ver que toda hora eu vou estar aqui digitando. E a ideia aqui, a gente tem alguns tópicos a Vitória vai falar, e vocês podem também falar aqui no chat, fazer perguntas, e estamos aqui para conversar todo mundo, tá bom? E o primeiro tópico que a gente vai trazer aqui é sobre o excesso de informações no mercado. A gente sabe que toda hora tem novos frameworks, vão surgindo novas informações, novos playbooks, novos atalhos, pressão constante para que a gente evolua. E aí, Vitória,
Como é que a gente pode lidar com isso hoje? Como você veio lidando com isso, aprendizados? Como é que a gente pode conduzir melhor essa situação? Ai, tá, eu vou até tirar o sapato aqui, porque agora vamos de verdades, tá, meninos? Vamos de verdades. Eu me pego constantemente usando IA. Eu estava numa fase até semana retrasada, gente, eu estava usando IA para mandar mensagem de feliz aniversário. Eu estava nesse nível, tá? E eu tenho que falar sobre isso aqui, porque eu li um estudo e eu descobri que a IA vicia. A IA gera o mesmo efeito de dopamina que o Instagram gera, que as redes sociais geram. E aí, vamos fazer uma pausa estratégica. A nossa rotina hoje, a gente nunca na história, como seres humanos, a gente consumiu tanta informação. Você acorda ouvindo um podcast. Você toma café ouvindo uma música. Você vai para o trabalho, adiantando um e-mail no metrô, talvez mandando uma mensagem, lendo vários grupos do WhatsApp que você nem sabe por que você está lendo, mas você está ali. E com isso, o nosso cérebro, ele vai ficando carente de dopamina, sente-se atrasado. Então, assim, dos sentimentos que eu diria que é mais comum hoje na nossa geração é a sensação de atraso, é o danado do FOMO, que é uma palavra que eu acho horrorosa, FOMO, né? Parece que, tipo assim, sei lá, o que é FOMO? Não sei. É a sensação da gente estar atrasada. E a grande verdade é, quando a gente olha para trás, por que é tão fácil a gente se sentir atrasada? Porque antes as pessoas não tinham tanta informação. Então, há alguns anos atrás, para a pessoa fazer um mestrado, era 7 anos. Hoje é 1 ano e meio. E a galera usa IA. Eu estou fazendo mestrado agora e eu fico incrédula que a galera nem faz os slides, é o notebook LLM que faz. E esse é o nível, a gente literalmente consome tanta informação e tem tanta pressa para resolver, para acertar, para estar informado, que a gente passou a usar atalhos. E aí, qual o problema dos atalhos? Os atalhos são rápidos. O nosso cérebro não é. E aí, a gente tem um problema para resolver, porque a IA é super rápida, mas ela vai te dar informação pela metade, como vocês já devem saber, e a gente passou a não conseguir fazer coisas que demandam muito tempo. Então, eu não sei se vocês já sentiram isso, mas no último ano, eu me desafiei a ler. Gente, eu estava com dificuldade de ler. Que bizarro. Se vocês pararem para ver, quando a gente está no LinkedIn, no Instagram, a gente não lê, a gente escaneia. Os nossos olhos, eles passam nas palavras. E é isso, é essa pressa de responder. Então, a primeira coisa que eu diria que a gente tem que conversar é: estamos como seres humanos num mundo, pela primeira vez na história, que a gente nunca esteve, que é esse mundo de informação, de excesso e dessa pressão por evoluir. Então, não são só vocês, não sou só eu, e realmente, como geração, como sociedade, se nós, mulheres que estamos aqui nessa sala, a gente não tomar cuidado, a tendência é que cada vez mais as coisas fiquem mais e mais difíceis. Então, a primeira coisa que eu fiz, tá, meninas, e essa é uma coisa que me dói muito falar, porque não foi fácil. Eu trabalho constantemente a minha relação com o meu celular. E aí eu quero justamente puxar esse assunto aqui, porque talvez a nossa relação com o celular ela é um pouco mais tóxica do que a gente gostaria de admitir. Vou dar um exemplo. A minha irmã estava montando o apartamento dela e eu comecei a ver coisas de apartamento no Pinterest. Durante uma semana, eu dormia até às 3 da manhã, porque eu ficava trocando Pinterest com a minha irmã de apartamentos que ela nunca vai ter, que eram feitos por decoradoras gringas, com produtos maravilhosos, e a gente aqui juntando centavo para literalmente comprar um prato da Porto Cerâmica. Então, assim, para que eu estava gastando meu tempo às 2 da manhã, vendo referências, sendo que, assim, eu literalmente poderia estar dormindo? E aí eu comecei a questionar, a observar a minha rotina mesmo, e eu fui percebendo que toda vez que eu tenho um tempo útil,
Por exemplo, antes de falar aqui com vocês, eu posso escolher entre fazer um lanche e estar comigo mesma no lanche, talvez ouvindo uma música, talvez tendo uma conversa com o maridão, ou eu posso ficar no Instagram e comer rápido. A minha tendência era escolher coisas rápidas. E aí, eu vou encerrar essa fala aqui do começo, falando para vocês que não existe mudança se a gente não olha para o celular. Se a gente não olha para esses pequenos momentos de tempo que a gente e os hábitos que a gente cria com esses pequenos momentos de tempo. Então, coisas que eu mudei e que parece ser muito bobo, mas me ajuda muito. Eu deixo o celular longe da cama. E é longe, tipo, em outro cômodo. Literalmente. Eu não durmo perto do meu celular mais. Eu deixo ele em outro cômodo. Eu fecho a porta do meu quarto. E no meu quarto tem um Kindle e um livro. Se eu quiser, é o Kindle ou é o livro. Ai, não estou conseguindo dormir. Eu tenho que levantar. E aí eu sento na televisão para ver uma série, ver Naruto, por exemplo, ver qualquer coisa. Mas esse hábito de ver Instagram antes de dormir, eu desinstalei, eu vivo desinstalando aplicativos e vejo, quanto tempo será que eu consigo ficar com ele desinstalado? Hoje, eu instalei o Instagram de novo para postar uma foto que eu estava aqui com vocês. Hoje à noite eu vou desinstalar. Porque eu sei que eu não tenho maturidade para ficar no Instagram. Não me faz bem como pessoa, e aí não estou falando para vocês fazerem isso, mas eu não tenho controle. O estoicismo, ele fala muito sobre você entender o que você pode controlar. E aí que entra o que eu estou falando da relação com o celular. A gente não controla o quão bom esses algoritmos são. E eles são muito bons. Eles são ótimos em ler a gente. Cara, às vezes você comenta uma coisa no café e de repente você tá vendo anúncio no Instagram. Sei lá, outro dia eu comentei de uma escova de cabelo. Gente, começou a aparecer escova de cabelo para mim no Instagram sem parar. E aí eu fui e comprei. Eu nem sei se eu precisava tanto de uma escova de cabelo. Mas sabe, os caras são bons no que eles fazem. E eles são bons em roubar o nosso tempo. Mas, quando a gente entende que o nosso tempo é nosso e que o nosso tempo está indo embora com coisas que não necessariamente a gente quer, aí começa a ficar interessante esse papo. Boa. Eu acho que é um pouquinho disso, né? Quanto mais informação a gente absorve, mais dá aquela confusão mesmo na sua cabeça de você não saber por onde começar. Não Eu sabe. mesma, quando eu estou fazendo um trabalho de product marketing aqui, indo para a versão corporativa, eu mesmo, quanto mais framework eu recebo, mais eu fico, beleza, onde eu começo, o que é certo, quem fez isso daqui primeiro, para onde eu vou. Então, assim, gente, eu acho que realmente talvez você indo para uma versão mais minimalista, né, e fazendo um pouco dessa crítica, talvez seja um caminho bom, assim, para seguir. E assim, Rai, não existe um caminho. Eu não acho que também a gente vai virar nômades digitais, sabe? Eu queria muito ser uma pessoa que, eu não preciso do Instagram. Gente, convenhamos, a gente precisa. Tá notícia da vida da gente, a gente quer acompanhar a vida dos outros. Sei lá, às vezes você se interessa em saber como é que tá o Neymar, e tá tudo bem. Tá tudo bem. O que não tá bem é a gente não naquele momento que eu estou é o automático. É o momento que eu não sei o que eu estou fazendo. Então, por exemplo, o que eu me pego fazendo às vezes? Eu escolhi um filme para assistir, eu adoro animação. Às vezes eu pego uma animação, eu faço uma pipoca, eu falo, meu momento, sai de perto de mim que hoje eu vou assistir uma animação, eu não quero saber de ninguém, eu não quero. Aí, de repente, eu tô no LinkedIn me comparando com a Groselha. Ai, olha aqui, o post da Groselha foi melhor. Ai, por que eu não faço um post desse? Ai, meu Deus. Gente, e o filme, a pipoca e o meu momento foi estragado por mim mesma. Por mim mesma. E eu fico indignada, eu falo, Vitória, ou você senta e vê o filme, ou você vê a fulana no Instagram, e assim, não adianta você se comparar, porque a fulana provavelmente também está fazendo o mesmo. Então, assim, gente, é surreal. A mente da gente, ela opera de maneiras incríveis. E se a gente não repara e conversa com essa mente, é o nosso tempo que vai embora. Então, uma dica rápida.
nos celulares de vocês tem um segredo, que é o temporizador de aplicativos. Uma ótima maneira de estar mais no controle dessa relação com o telefone é estabeleça um tempo para Instagram, para LinkedIn, para cada uma dessas redes. E comece a ver que quando o tempo acaba, você sente que não é suficiente. E aí, o que eu fui fazendo? Eu fui reduzindo o tempo. Então, eu comecei com 40 minutos, aí tinha dias que eu aumentava para 1 hora. Tinha dias que eu aumentava para 1 hora e meia. Aí, quando eu via que eu gastei 1 hora e meia no Instagram, eu falei, foi 1 hora e meia no Instagram e eu não fui na academia, né? Tipo, é exatamente aquela 1 hora e meia que eu falava que eu não tinha. E é muito engraçado, gente. Quando soma, eu me cobro bastante, tá, meninas? Mas assim, eu acho que faz parte do mindset de olhar para a vida e saber, ser sincera. Cara, hoje eu não quero ir na academia, hoje eu não fui. Beleza. Mas eu não fui porque eu não tinha tempo ou porque eu não queria? E aí, essa honestidade, ela é muito importante. Então, enfim, acho que o primeiro ponto a gente cobriu. Eu falo muito. Então, eu tô aqui groselhando, gente. É isso. A gente já até falou um pouquinho aqui sobre isso, e aqui no chat também já foram falados alguns pontos sobre comparação, né? Então, essa sensação da gente estar sempre para trás, acho que o LinkedIn e o Instagram falam muito sobre isso, né? E também essa questão do excesso de referências. Eu acho que quanto mais referências você tem, mais também essa sensação da gente estar sempre para trás acaba acontecendo, né? Você cria um referencial comparativo e, enfim, não tem como você não se comparar ali, ok, eu estou para trás, eu estou um pouco para frente. Eu mesma parei de usar meu LinkedIn há 6 meses atrás. Acho que a última vez que eu usei foi no evento da PMA e parei por ali. Então, Bi, eu queria saber se você tem alguma dica nesse aspecto para que a gente traga um comparativo, ou deixe um pouco mais leve essa questão da comparação. E esse excesso de referências a gente já falou um pouco, né? Mas sobre como lidar melhor com essa questão da comparação. Eu tenho duas coisas. Eu me comparo muito e isso não, assim, eu acho que é um longo caminho ainda para mim, sendo honesta com vocês, para eu diminuir essa cobrança, porque eu sempre fui muito autocrítica, assim, comigo mesma, de tipo, isso aqui não tá bom. O que eu tenho feito e que tem me ajudado relativamente é entender que enquanto eu poderia estar me comparando, enquanto eu estou me comparando, eu não estou produzindo. E aqui que está a polêmica. Porque o que acontece? A grama do vizinho, da vizinha lá, da groselha, ela sempre é mais verde porque ela é fake. Hoje vocês estão me vendo aqui, dando, né? Você pode falar, nossa, que pleno, olha que escritório organizado, né? Que coisa maravilhosa. Só que ontem de manhã, eu estava tendo uma crise de ansiedade. Isso não está no meu Instagram, muito menos no meu LinkedIn. Dúvidas. Ontem estudei até 11 da noite. Hoje não consegui almoçar direito, reunião atrás de reunião. Mas essa realidade, ela não é presente. O nosso mundo, ele é muito pasteurizado. Então, a gente coloca vários filtros para mostrar para o mundo que a gente tem sucesso. E o nosso mundo, ele é assim. Eu sinto que cada vez mais a gente tem que ser menos vulnerável. Tá cada vez mais difícil conectar com as pessoas e falar abertamente. Eu estava, inclusive, falando disso com um amigo. Eu falei, cara, como é difícil a gente trabalhar se eu não posso confiar nas pessoas. E cada vez mais eu senti que pós-Covid, aí, sentimentos, sem dados, as pessoas fecharam muito. Assim, não temos nem conversas difíceis mais. Eu não consigo chegar para você e falar, cara, você errou comigo. E assim, isso é um reflexo, porque está todo mundo tão ocupado em parecer e não está em fazer. Eu li um livro que chama, depois eu mando uma lista de livros legais para vocês lerem, que chama Roube um Artista. E esse livro, ele é muito gostosinho de ler, para quem quer voltar a ler, recomendo, depois eu mando o link, mas ele fala que a gente tem uma dificuldade muito grande de criar e de vender o nosso trabalho, por quê? Porque a gente se compara.
E aí, qual que é o problema? Você olha a realidade do outro e você fala, nossa, eu nunca vou conseguir fazer isso. Nunca. Assim, o carrossel, o jeito que a pessoa fala, o jeito como ela se comporta na reunião, está muito longe da minha realidade. Só que a verdade é que se você estivesse usando esse tempo de comparação e esse desânimo para começar, você estaria quebrando a cara, errando, mas você estaria aprendendo. O nosso problema é esse, a gente se compara, não age, então, ai, nossa, eu queria, gente, como eu queria, assim, ter a disposição daquela pessoa. Tá, mas o que que você vai fazer, então, para ter essa disposição, além de ficar se sentindo um lixo? Nada. Ah, então, pois bem, então, né, me ajuda a te ajudar. Então, eu faço isso, às vezes, tipo, quando eu me pego me comparando, eu falo assim, beleza, o que que doeu aqui? Ah, foi o sucesso do post? Beleza. Então, eu tenho que adaptar o meu formato. Ah, foi o jeito como a pessoa apresentou. Então, eu tenho que aprender alguma coisa e aplicar. Existe uma distância muito grande entre a gente pensar hoje e fazer. E aí, quando a gente encurta esse caminho e a gente para de ficar consumindo conteúdo e começa a criar, eu sinto que esse movimento ele flui mais. Então, o Expresso Estoico foi a minha jornada de consumir conteúdo. Mas não é que vocês têm que começar a criar conteúdo, mas vocês pegar um tempo e ter coragem de investir em vocês, numa ideia de vocês, numa reunião com alguém que vocês, sabe, tem um pouco de medo de chamar, mas você fala, nossa, eu acho que ia ser muito legal para mim. Cara, beleza, então vamos parar de olhar a referência e vamos fazer. E vai sair ruim. Eu acho que essa é a grande verdade. Tipo, sempre vai ter algo para melhorar. Mas enquanto a gente não aceitar que não existe perfeição, que não existe a utopia, e que o outro, ele chegou naquele caminho errando muito, cara, a gente não vai sair do zero. Então, em qualquer coisa da vida, inclusive na nossa carreira. Sim, e eu acho que um outro ponto também nessa questão da comparação, trazendo aqui, você falou do Hobby como artista, eu até falei do Mostre Seu Trabalho, que também é do mesmo autor, e eu amo esse livro, que também Ele é fala bem gostosinho, né? exatamente. Acho que uma das questões também é muito sobre esse medo da crítica e o quanto a gente fica vulnerável, né, sobre mostrar o que a gente está fazendo, porque isso vai nos colocar vulneráveis à comparação. E tem também o livro da Brené Brown, eu sei que já é muito manjado, as pessoas acabam colocando numa caixinha da autoajuda, praticamente, mas a gente sempre tem que se comparar, né, já que a gente está indo para esse caminho da comparação, com quem tem coragem de também levar o trabalho no mesmo nível que a gente, né, com quem está se expondo, com quem está ali no palco e na arena, junto com a Na gente. arena. Então, a gente Até essa frase é dela, ó. Exato. Sentir é estar vulnerável. Você está para ver. Exatamente. Mas Então, eu também amo. toda vez a gente tem que lembrar disso, né? De quem necessariamente a gente está recebendo as críticas, né? Será que essa pessoa tem a mesma coragem que a gente está ali se expondo, de estar sendo vulnerável como a gente? Então, é algo que eu sempre procuro refletir quando eu vou me expor e quando eu vou também traçar esses comparativos. Eu acho que é algo que a gente precisa pensar também. E, Rai, volta para o LinkedIn. O LinkedIn é um bom teste do quanto a gente se compara e de como a gente vê o nosso sucesso. Eu sei que não é fácil, tá? Eu acho que lá tipo, o Instagram para mim é muito sobre seja magra. O LinkedIn é muito sobre você está atrasada e talvez seu chefe te odeie. É um outro rolê ali no LinkedIn. Mas por que é importante estar lá? Mesmo que for uma vez a cada 6 meses, mas sempre que você fizer alguma coisa na sua empresa, na sua vida, que vale a pena divulgar, você entra lá e divulga. Porque é um bote de escape. Tipo, se o Titanic que você tá, a empresa que você tá naufragar, você tem que ter um plano B. E hoje o LinkedIn é a rede que, infelizmente, é o plano B. Então, assim, para quem está me ouvindo e não está postando, por favor, começar a postar, mesmo que for ocasionalmente, para ter um plano B. Porque ali você está conectada com outros profissionais, com outras empresas. Não deixe de fazer isso só quando estiver desempregada, não. Sim, é verdade. 6 meses, gente, abandonada lá. Ainda tá bom. Outro dia chegou uma moça para mim com o LinkedIn desatualizado há 12 anos. Oh, meu Deus. Eu falei, gente, por onde que eu começo, assim? Tipo, falei para ela, falei,
apaga tudo, vamos começar de novo. Zero, refazendo a conta. 12 anos era uma outra pessoa, a foto da época de estágio, então assim, tem que refazer tudo. Então, eu sempre falo que o LinkedIn é seu currículo, então, pelo menos, o seu eu de hoje tem que estar refletido lá, porque pode ser que venha alguma coisa boa. Bom, essa daqui foi para mim. Quando eu vi esse questionamento aqui, foi para mim, porque eu sou o próprio saco sem fundo de consumir coisas e achar que eu tenho que estudar mais e fazer mais cursos, e nunca é suficiente. Então, eu preciso ouvir que você tem a falar sobre isso, Vitória. Então, todo mundo parece estar sempre fazendo mais, sempre a gente tem algo novo para estudar, e nunca parece suficiente. Então, sempre tem um novo curso, um novo conceito, alguém que fez um curso diferente, um novo conceito novo de mercado. Eu acho que em product marketing, antigamente, tem na área de produtos, tem na área de marketing, tem na área de revenue, tem na área... Então, assim, tem N vertentes que a gente precisa estudar. Então, como é que a gente pode lidar com essa sensação de, ok, estamos pelo menos suficientes ali dentro dessa camada de aprendizado? Aí esse é do outro livro que eu li, mas como vocês podem ver, o negócio de deixar o celular no outro quarto tem feito milagres aqui, que literalmente eu durmo tarde. Uma das coisas que eu li era que se a gente comparasse o que a gente tem de informação hoje, não caberia na maior biblioteca da história, que é a Biblioteca de Alexandria. E quando eu li isso, eu fiquei pensando, eu falei, nossa, por que então eu acho que eu, como ser humano, vou conseguir consumir mais do que uma biblioteca inteira? Se a gente parar para pensar, vamos pensar uma biblioteca gigantesca, sei lá Harry Potter, sabe? Um monte de livro voando, estante, né? Tudo muito gigantesco. Como que a gente vai consumir esse tanto de coisa? E aí, volto no meu ponto da dopamina. A gente tem como a gente não lê, eu não sei vocês, mas eu tenho isso. Eu salvava muita coisa para ler mais tarde. Muita coisa. Tipo, não sei se eu quero ler isso agora, mais tarde eu vejo. Que dia da sua vida você acessou a pasta de salvar mais tarde? Levante a mão, aquela que acessa. Porque eu nunca acessei. Receitinha fitness que eu nunca fiz. Coisas que eu nunca comprei. Carrosséis que eu não lerei jamais. Livros que eu comprei no impulso e estão aqui parados na estante. Gente, para quê? Para que a gente salvou? Porque a gente tem medo de não ser suficiente, porque a gente tem medo de perder aquilo. E não existe, assim, uma forma... É a biblioteca. Se você chegasse numa biblioteca hoje e falasse, eu vou viver o resto da vida lendo, a gente não leria tudo aquilo. Então, uma das coisas que eu tenho feito se você sente que você está atrasada, mapear rituais para você fazer aquele curso, para você fazer aquele estudo, mas sempre, 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 o estoicismo fala muito sobre a gente questionar o porquê. Então, eu realmente estou comprando esse curso, porque outro dia eu quase comprei um curso. Não, gente, eu quase comprei tantos cursos que eu vi no Instagram, porque eu falo, isso aqui vai resolver a minha vida, eu vou pagar para essa pessoa, não importa. E a verdade é que, assim, eu nem vou usar, eu nem sei se eu vou assistir. Eu cheguei num ponto, estava assinando ferramentas, gente, eu não sabia nem o que eu estava assinando mais. E assim, se você faz os cursos, beleza, mas se você não faz e compra, já tem aquele tempo para você estudar, ter um tempo dedicado na sua rotina para você se atualizar, diminui um pouco. Não, reforge, amiga, que arrependimento. Eu paguei. Aí, nossa, vou confessar uma coisa muito feia aqui. Ai, que horror. Mas eu simplesmente entrei nas aulas e não assisti. Eu achei um saco. Assim, desculpa se tem alguém da Reforge aqui, mas eu achei chato. Eu falei, cara, eu não tô conseguindo estudar agora. Desculpa. Tipo, não tô afim de aprender. E acho que a gente ser sincera, cara, eu tava cansada, eu tava fim de ano,
pensando, sei lá, na sobremesa de Natal. Falei, meu, o que eu tô fazendo aqui? Aí peguei o certificado, tá lá no LinkedIn e quem sabe aí um dia eu volto, eu faço, se eu não voltar também tudo certo. Assim, às vezes a gente não tem tempo para o tanto de coisa que a gente salva. Às vezes não, tem certeza, a gente não tem tempo para consumir isso tudo. E aí, o que eu proponho para vocês é essa honestidade de tipo, cara, beleza, o que eu quero, o que é importante para mim. Hoje, por exemplo, eu percebo que é muito fácil para mim eu me levar. Então, eu fui adaptando a minha rotina para ela refletir cada vez mais o que eu queria, que era mais tempo longe das telas e mais tempo comigo mesma. Porém, se a sua rotina hoje é, cara, eu quero muito estudar, então naqueles minutos você vai, você estuda e fique em paz, que aquele é o curso que você pode fazer nesse momento. A gente tem até o fim da vida para aprender. E acho que essa sensação que a gente tem de que está todo mundo estudando, está todo mundo aprendendo, nem sempre é verdade, porque às vezes é o que eu falei, é o reforge. Às vezes eu comprei o curso, você está achando que eu estou fazendo, que eu estou estudando, e eu só postei uma foto lá da aula e falei para vocês que eu estou assistindo. Então, essa é a grande verdade. A gente compara a nossa grama com a grama falsa do vizinho. Então, se você quer estudar, se você quer se aprimorar, descubra o que te interessa e salve tempo de verdade, sem ficar no Instagram, sem ficar no WhatsApp fofocando, é tempo de estudo. Então, vou estudar. Hoje, por exemplo, eu tenho tempo de estudo e aquilo ali para mim tem sido suficiente. Pô, tô cansada, mas tô lendo os artigos, não tô jogando para IA. Porque aí também faz parte de mim esse processo de honestidade. Não, a gente combinou de estar aqui estudando, combinei de estar aqui com vocês na palestra. Eu não estou olhando o meu Slack, meu celular, meu Discord, porque é essa honestidade radical. Pô, o tempo é de vocês. Então, não adianta, eu tenho muita mania também, eu vou aprender esse conceito num podcast. Aí, o que eu fazia? Eu anotava tudo que o podcast falava. Tudo. Frase, tirava print, nossa, eu vou usar isso aqui. Gente, que dia que eu revisei essas anotações? Nunca. Que dia que eu usei o framework? Jamais. Então, assim, é tempo perdido, né? E é uma ilusão a gente achar que vai usar, vai comprar todos os livros, vai. Então, é ser honesta, gente, e é olhar de longe e falar, cara, talvez eu tenha que mudar alguma coisa, talvez eu tenha que parar de pagar o reforço. Parei, meu chefe jamais saberá que eu não fiz nenhum curso. E tá tudo bem, gente. Eu não vou fazer. Achei chatíssimo. Meu Deus, os caras não conseguem fazer um slide. Hã? Todo mundo caiu no conto do Reforge, né? Gente, todo mundo caiu Carol. e a gente precisa falar que é chato e que é longo e que, sei lá, coloca no LinkedIn. Amigas, Eu coloquei algumas também, das coisas do curso eu sabia. É isso. Se vierem me testar uma prova oral, a gente se vira. Mas e é em dólar ainda, mó sacanagem. Então, assim, a grande verdade é que nem todo mundo, a gente não tem esse tempo todo para fazer tudo isso. E sabe, meninas, a gente tem que ser honesta aqui também, que a vida da mulher não é fácil. Vocês chegam em casa e, assim como eu, vocês têm que preocupar. Que dia que você vai tingir o cabelo? Que a sua perna tá cabeluda? Você tem que preocupar que o desodorante está acabando, que não tem comida marmita na geladeira, que as calcinhas tá suja e ninguém vai lavar, que o cachorro tem que passear. Então, assim, gente, o skincare, né? O skincare tá em falta. E eu fico pensando que para a mulher, a gente já nasce com, parece que com essa sensação de falta algo, né? Eu tenho que conquistar um espaço. E a gente não para pensar no quanto a nossa vida, ela não é fácil, gente. Esses dias eu estava pensando, e eu falei, meu Deus, eu tô falando muito, né? Não tô nem deixando você passar pelas perguntas, socorro! Não, Ai, pode ir, pode seguir. prometo que eu tô acabando esse raciocínio. Mas esses dias eu estava pensando, eu falei, gente, o meu marido, ele não gasta o tempo que eu gasto no salão. Quando eu vou tingir o cabelo, são 4 horas no salão. E não é um tempo divertido, tipo, não é um tempo gostoso. Ai, tô no salão, que delícia. Não, é um tempo. Eu vou ficar no Instagram, vou ficar no LinkedIn. Eu não tô no sofá da minha casa vendo Naruto. Então, no fim, essa sensação de competição, de atraso, a gente tem que olhar muito para a vida da mulher também. E a gente tem que entender que o nosso tempo é bem mais limitado do que o dos homens.
bem mais. Gente, o que eu vejo de homem na academia e eu vejo de mulher é bem diferente. O que eu vejo de homem passeando e mulher passeando é bem diferente. E essa é a verdade, assim, quando a gente olha a nossa rotina, sobra muita coisa pra gente. Mesmo que você tenha um parceiro super legal, que é o meu caso, tem coisas que sobra. Às vezes é demandas familiares, mãe, tia, avó, que sobra pra gente. A gente acaba cuidando mais, tanto dos nossos pais quanto dos nossos filhos, da casa como um todo, dos colegas de trabalho, que tem uma expectativa que as mulheres vão ser legais e que a gente vai ser maternais. Então, quando a gente soma isso, a essa pressão, cara, fica muito difícil, porque a gente tem várias vidas duplas. Então, assim, você tem a persona de casa, eu tenho a Vi de casa, eu tenho a Vi do trabalho, eu tenho a Vi que consegue ir na academia, eu tenho a Vi que se cuida. Cara, às vezes é muito difícil equilibrar tudo isso. E aí o prato que cai é o do estudo e você se sente uma merda. Cara, o prato que não pode cair é o seu. O único prato que não pode cair é a sua saúde. Não é o seu chefe, aquela demanda que ele te mandou no sábado, não é o livro que você comprou e não leu, o curso do Reforge, que, francamente, esses pratos, cara, para mim tá tudo bem cair. Agora, o prato da minha saúde, o prato de eu estar aqui com vocês, eu estar presente, eu vejo pelas carinhas de vocês que vocês também estão, cara, esse prato não pode cair. Porque a gente só consegue ter tempo pra gente quando a gente fala não. E quando a gente fala não até para nós mesmas, tipo, esse comportamento meu tá meio bosta. Bom, parei, senão eu vou emendar outro raciocínio aqui. Boa. Acho que a gente vai emendando os raciocínios aqui, porque o próximo tópico era sobre isso, sobre essa sensação de insuficiência, né? Dessa ansiedade por performar, da gente ser cobrada constantemente. Acho que aqui no chat vocês podem falar se vocês já se sentiram assim e como é que a gente pode lidar melhor com isso, né? Com essa sensação de cobrança, com essa sensação da gente ter que performar sempre mesmo, é que essa ansiedade sempre vai ter e acho que está aumentando cada vez mais. Então, como é que a gente pode lidar com isso? Eu acho que a Sua primeira cara coisa... foi assim, tipo, parou por um Cara, uma coisa que eu entendi que para mim mudou tudo é a construção da mulher. E eu quero muito, eu não tenho profundidade para abordar isso com vocês, eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, adoraria aprender mais sobre isso, mas o que eu vejo é que nós somos projetadas e criadas para a gente se comparar, para a gente ser boazinha, para a gente sentir que a gente talvez não mereça estar nos lugares que a gente está, que a gente precisa ter tudo organizado, ter tudo em pé, ter tudo maravilhoso o tempo todo. E essa construção, ela é muito enraizada e ela é incentivada pelas redes sociais. Então, por exemplo, é difícil ver um homem usando um filtro no Instagram. É difícil. Eu já vi, tá, gente? Principalmente uns que aumentam o queixo, mas aí eu acho que é uma exceção, né? Pra quê, né? Fica horrível, fica parecendo, sei lá, um alien, o ET Bilu do queixo. O que eu penso é que nós, as mulheres, é o contrário. Se eu aparecer em batom no trabalho, me perguntam se eu tô doente. Hoje eu estava com essa camiseta e eu fiz assim numa reunião, o colega falou, seu braço tá cabeludo. E eu falei, veja bem a minha perna. E a minha perna tá super cabeluda. E eu mostrei pra ele, eu falei, adoro puxar os cabelinhos da minha perna, porque eu não tô tendo tempo. E aí ele, que nojo. Eu falei, irmão, a sua é mais. Você não tem que falar minha perna cabeluda. Porque a sua é mais. Então, assim, é isso, gente. Ser mulher é eternamente não poder estar com a perna cabeluda. Porque a minha mãe acha ruim, acha que eu tô descuidada. E meu marido tá nem aí, eu também não tô nem aí. Adoro andar por aí com a perna cabeluda. Acho um ato de muita coragem da minha parte. E tudo bem, sabe? Então, por que a gente se cobra tanto, sabe? O que tem? A minha perna tá cabeluda. Depois eu mostro pra vocês. Ou não, né? Acho que a nossa amizade ainda não chegou nesse momento, né, garotas? A gente deixa essa para encontros, talvez, posteriores. Mas, cara, é isso. A gente tem que estar sempre impecável, sempre perfeita.
E isso faz com que a gente se cale também. Muitas situações, né, em que às vezes um colega faz uma brincadeira ou um chefe fala uma coisa que ele não falaria para um par, e a gente simplesmente começa a se questionar, tipo, cara, acho que eu estou errada. Não, acho que eu não vou falar. Então, o que eu tenho feito é cada vez mais investir em mim. Não tem nada que valha mais a pena, meninas. Nada, nada. Invistam o dinheiro e o tempo de vocês em vocês. Ah, ok, eu tenho as obrigações da casa, mas divididas. Ok, eu tenho tempo para a família, mas dividido. E eu tenho o meu tempo que é sagrado. Então, assim, o meu marido sabe que se eu sentar no sofá com a minha pipoquinha, eu não quero saber de mais ninguém. E esses tempos, para mim, me ajudaram a afastar um pouco desse barulho, porque a gente convive com tanto ruído, com tanto barulho, com tanta comparação, filtro, Photoshop, agora tem mulher de IA. Pelo amor de Deus, onde que a gente vai parar? Sabe, as pessoas estão comprando, estão seguindo influenciadores de IA, porque a gente não tem mais não quer mais lidar com humanos, a gente está cansado. E o humano, ele vai ser eternamente imperfeito. Eu posso chegar aqui para vocês e falar todas as minhas imperfeições e vocês ainda vão achar que eu sou perfeita. Mas a gente não é perfeito, a gente nunca vai ser. Eu vi uma frase que me impactou muito, mas ela é meio religiosa. Então vou jogar aqui, se você não for religioso, descarte. Mas falava assim: você busca a perfeição de um mundo que crucificou um homem perfeito. E quando eu li isso, eu falei, eita, e essa frase ficou comigo. Eu falei, caramba, se as pessoas crucificaram Jesus, quem sou eu na fila do pão, com a minha perninha, pra, sei lá, tipo, Jesus é Jesus, cara. Eu sou eu, tô bem longe. Então, eu sempre penso essas duas coisas, né? Pensar em vocês e ser um pouquinho mais egoísta, porque as mulheres que eu conheço não são. A maioria delas é muito disponível para todo mundo, menos para elas. E saber questionar as coisas que você faz no automático. Mesma coisa que eu falei antes. Igualzinho. Quem dirá nós, meros mortais, frutos do pecado. É isso. Essa frase eu fiquei com ela. Eu falei. E, gente, tudo que eu tô falando aqui, Marco Aurélio falava 2000 anos atrás, com exceção de coisas que são da nossa geração. Não vou falar para vocês estudarem estoicismo, porque, infelizmente, é uma filosofia que foi pega por homens, principalmente homens escrotos, e as pessoas usam o estoicismo, né, a teoria do estoicismo, para justificar coisas que não tem nada a ver. Então, assim, hoje é uma filosofia, eu me identifico muito com ela, posso indicar várias coisas do que eu estou falando aqui para vocês, livros, para vocês abrirem a cabeça, pensarem mais, como eu estou fazendo hoje, só que, infelizmente, as pessoas transformaram isso em algo comercial. Então, esses dias eu estava vendo Casamento às Cegas, gringo, e um dos caras mais cuzões do programa falou, eu sou estoico, eu não tenho emoções. Eu falei, irmão, você não leu nada. Porque a primeira coisa que o estoicismo fala é sobre emoções, é sobre você sentir, mas você não deixar elas te dominarem. Então, assim, gente, homens, complexo, né? Falei, não leu e ainda falou em rede nacional aí na Netflix que ele era estoico. E no fim ele era bundão. Eu acho que isso é que é o que mais me machuca, sabe? Geralmente, se um homem te falar que ele é estoico, desconfie. Esse é menos Marco Aurélio, né, gente? Epíteto, Sêneca, 2000 anos atrás. Esses aí eram mesmo. Agora, os de hoje, tá meio confusa essa teoria aí. Mas tem sim, tem muitos livros legais. Tem um que eu gosto muito, vou mandar o link dele aqui, que é o Diário Estoico. São 365 mini passagens, e aí você lê uma por dia e é isso. É bem levinho, é bem legal para começar a conhecer o tema, nada complexo, mas o estoicismo ele surgiu em Roma, então, basicamente, tinham vários filósofos em Roma, essa era uma linha, uma vertente de pensamento, e uma das coisas que eu acho mais interessantes do estoicismo é porque um dos primeiros estoicos era um escravo, que ele é liberto, e ele começa a falar sobre a filosofar, e o segundo, na verdade o terceiro, era Marco Aurélio, que, tipo assim, era o imperador,
E ao longo da vida dele, dos aprendizados dele, ele foi escrevendo notas do que ele pensava e do que ele vivia. E Marco Aurélio, ele questionava constantemente o que ele fazia. Então, tem o famoso livro Meditações, e no Meditações é literalmente o Marco Aurélio falando, pô, Marco Aurélio, tá pensando bosta, né? Literal, tipo, tem capítulos que você lê e ele traz essas dúvidas, não desse jeito, mas assim, ele comenta, tipo, nossa, isso aqui é algo que sempre terceira pessoa, então tem, você pode pensar melhor nesse sentido. Então, gente, se naquela época as coisas eram difíceis para um imperador, as coisas são difíceis para a gente hoje, de outra maneira. Como que a gente se conecta a essa sabedoria antiga e a gente para pensar? E aí não precisa ser estoicismo, pode ser qualquer coisa que te deixe mais feliz. Pode ser, às vezes, um ikigai, pode ser outros tipos de filosofia, pode ser sua religião, que você talvez esteja super desconectada. Qualquer coisa que te dê um tempo para você, uma fé, sabe? Eu falo que a gente tem que ter fé, nem que for na gente. E para mim, esse caminho da redescoberta da fé foi um pouco de estoicismo, um pouco de Ho'oponopono, que eu também adoro, acho super legal, um tema muito, muito bacana de ler e estudar, e um pouquinho de tudo. Então, o que eu me interesso, eu vou lendo sobre e vou tentando aplicar. Mas o estoicismo é algo que ajuda a gente a focar mais no que a gente tem controle. E para terminar esse racional do estoicismo, uma das coisas que o estoicismo mais fala é que a gente não tem controle nem sobre o nosso corpo. E é muito doido pensar nisso. Mas, assim, literalmente eu estou falando com vocês agora, meninas, e pode ser que amanhã eu não acorde. E o estoicismo, ele convida a gente a flertar com a ideia de que talvez amanhã a gente não exista. E aí, para mim, as primeiras vezes que eu olhei para esse conceito, eu falei, ai, meu Deus, eu não quero pensar que eu vou morrer. Só que a nossa sociedade, a gente vive como se a gente fosse ser imortal. Então, os problemas que a gente tem com o nosso chefe, com aquele colega chato de trabalho, com a nossa família, a gente aumenta eles, porque a gente fala, nossa, isso aqui é o fim, isso aqui, nunca mais eu vou conseguir resolver isso. Tá bom, mas e se hoje fosse o último dia da sua vida? O que você faria diferente? Estoicismo. Então, assim, esse é o tipo de pergunta que o estoicismo traz muito, e aí eu trouxe algumas aqui para vocês, mas, assim, não precisam começar com essa da morte, eu acho que ela é a mais fúnebre e ela é meio dark, não estamos preparados para isso, talvez, mas realmente, se façam mais perguntas e eu já estou satisfeita, você já saiu daqui sabendo que você pode mudar alguma coisa, que é fazer pequenas perguntas para você mesma e se deparar com essas verdades, né? Ser sincera, de tipo, tô gastando muito tempo com isso, nossa, aqui eu acho que não tá legal e eu não tô conseguindo admitir. Então, para mim, a gente ter esse contato com a gente mesma de vulnerabilidade, de sinceridade, é muito gostoso. Eu tenho que tomar um cuidado, falei para vocês, para isso não virar cobrança. Então, ouvir. Tipo, por que será que eu tô gastando tanto tempo no Instagram? Será que eu tô bem? Será que eu gosto? E aí, assim, vocês vão. Se precisar de pergunta também, me manda uma DM, eu mando para vocês umas perguntas. Perguntas para vocês fazerem à noite. É demais essas perguntas. Acho que vai Eu ser. mando, eu faço. Vou pegar o diário estoico aqui para mandar. Mas assim, meninas, tem muita literatura de estoicismo. Eu indico o básico. Olha aí, eu já estou pulando os slides. Olha isso, você falou, mas eu acho que eu disse, a gente está aqui, ó, só adiantando os temas. Eu acho que eu estou, tipo, recebendo os slides aqui por. Menina, assim, pode ser estoicismo, pode ser qualquer coisa, pode ser talvez você voltar ir na sua religião, você ter um café com uma amiga. Para mim, isso se encaixa em tudo que eu falei aqui, que é ter tempo para vocês. Assim, o estoicismo, ele vai falar, a base dele fala muito sobre controlar, né? Entender o que eu controlo e o que eu não controlo. O que eu não controlo? Absolutamente tudo. O que eu controlo? A minha reação. Então,
Por exemplo, comentei com vocês que ontem eu fiquei um pouco mais ansiosa, que não foi um dia tão fácil. O dia tinha sido ruim. Às vezes o que aconteceu é ruim. E o estoicismo não fala, apesar do que eu já vi as groselhas aí da internet, para você não sentir. O que ele fala é para você não persistir. Então, assim, ok, foi ruim, mas aquela decisão de carregar o ruim para o resto do dia, para o resto da semana, para o resto do ano, ela é sua. Então, o estoicismo, ele fala muito disso. Olha, o que está no seu controle? É a sua ação. Então, como que eu reajo diante dos problemas? Como que eu mantenho os problemas, né? Como que eu guardo esses problemas na minha cabeça? E, por fim, qual que é o dia que eu me lembro da morte? Então, assim, todos os dias, você se lembrar da morte para você poder viver o presente. Então, tanto Marco Aurélio quanto Sêneca, o Epíteto também, eles falavam muito sobre você perceber que se você não tiver tanto tempo quanto a gente realmente acha que a gente tem, você faria muitas coisas diferentes. E essa verdade, para mim, ela é muito interessante, porque quando eu penso, nossa, sei lá, esse ano que vem eu não estiver viva, eu faria várias coisas diferentes. E aí é um pouco desse pensamento de tipo, tá, quais delas então eu vou começar a fazer agora? Às vezes é mandar uma mensagem para alguém que você não fala, às vezes é priorizar um pouquinho mais você mesma. Então, eu diria que assim, me ajuda. Não é para todos. Tem muita informação errônea, mas ele te ajuda a constantemente se lembrar dessas coisas que eu comentei, principalmente do que está no seu controle. E eu sou uma pessoa que eu me estresso muito com o que não está no meu controle. Eu adoro controlar. Então, quanto mais eu me lembro disso, e eu ponho o pé no chão e eu falo, Vitória, você não pode controlar as outras pessoas, você não pode controlar o algoritmo do LinkedIn, você não pode controlar, às vezes, a nota que você recebe de uma prova. Tipo, sei lá, às vezes você discorda da avaliação da pessoa, você não pode controlar um stakeholder que, tipo, não entende o que você está falando. Você não pode controlar sei lá, o Reforge, né? Você não pode controlar nada, na verdade. E aí isso dá uma paz para você falar, não, beleza, eu vou então focar naquele pouquinho que eu posso. E aí quando você começa a se perguntar, tá, mas eu posso controlar isso? E parece que vai ficando mais fácil a gente aceitar o que a gente não pode. E aí não é uma aceitação do tipo, eu não posso fazer nada. Mas é uma aceitação do tipo, tá, eu não posso fazer essa pessoa gostar de mim, mas o que eu posso fazer? Eu posso me priorizar e gostar mais de mim do que essa pessoa. Eu posso me priorizar e buscar um outro emprego. Eu posso me priorizar e voltar a estudar. Então, eu gosto porque tem esse chamado para ação também. Não é uma coisa, infelizmente, né? Eu não controlo, então vou deitar aqui no sofá e acabou minha vida. Não, não, você controla bastante coisa também, mas dentro da sua limitação aí de controle mesmo. Ai, meninas, vocês estão muito caladas. Eu falei de morte, ficou pesado, né? É sempre assim, gente. Eu vou falar de estoicismo, eu falo de morte, as pessoas param de responder. Eu falo, meu Deus, será que é dark, né? Mas assim, Não. é importante. Eu não sei se todas nós a gente vai chegar aos 90, sabe? E mesmo se a gente chegar, eu quero estar bem. E vocês também. Então, quando a gente coloca isso em perspectiva, gente, eu devia ter avisado, né? Que fica um pouco dark, né? A conversa começa lá em cima, vai caindo. Mas eu sempre que eu falo disso no LinkedIn também, eu pego, tipo, 2 likes. Então, eu já entendi que não é um assunto muito fácil de digerir, mas é importante. Eu falo que um dos maiores medos que eu tinha na vida era o meu avô falecer. Eu tinha muito medo. Quando as pessoas me perguntavam, você tem medo de cobra, você tem medo de barata? Eu falava, não, tem medo de barata também, mas eu tenho medo do meu avô falecer. E aí, o meu avô pegou uma gripe muito louca, parou de respirar, ele faleceu. E uma das coisas que eu não me arrependo, foi de ter passado momentos com ele em que eu me lembrava, falava, nossa, deixa eu aproveitar esse momento. Isso muito antes dele ficar doente. Deixa eu aproveitar esse momento com meu avô, porque pode ser que um dia aconteça.
E, para mim, por isso que eu acho que essa filosofia, ela quase que veio como natural, porque eu tinha tanto medo que quando meu avô foi embora, eu sentia que eu tinha passado bons momentos com ele, eu realmente tinha vivido aqueles momentos. E na época eu era adolescente, ele brigava comigo, falava, ai, com o avô você só põe o celular para baixo na mesa, nada de celular na mesa, me dá um abraço, aquelas coisas de vô, né? Então, assim, no fim do dia, eu falo que às vezes é importante a gente colocar essas coisas em perspectiva, porque a gente está tão no automático e tão a gente pensa tanto, a ansiedade domina tanto o nosso pensamento que a gente esquece de viver. Às vezes a gente marca um almoço e não curte o almoço, não sente o gosto da comida, não conversa com a amiga porque a gente está preocupado em postar aquele acontecimento. Então, assim, cara, para mim, essa visão de que, peraí, Vitória, o quão grande é esse problema? Versus o quanto que você pode se priorizar, quando eu coloco essas duas coisas na balança, eu começo a entender. Então, teve muitas demandas de trabalho que às vezes eu ficava até mais tarde, não precisava, eu era a única que estava online, mas eu estava ali online querendo provar meu valor, e aí às vezes, quando eu me pergunto isso, eu falo, tá, se amanhã eu morrer, eu acho que essa demanda não vai ter sido tão urgente assim. Então eu vou ter uma janta decente, eu vou sair para comer uma comida legal, porque eu mereço. Nossa, Renata, eu li aqui e realmente, assim, a gente tem que aproveitar a vida, meninas. Assim, por mais clichê e coach que seja isso, eu espero que vocês não estejam me achando coach, mas assim, cara, a gente merece, a gente trabalha pra caramba, se esforça pra caramba. Então, enfim, não sei se tem muitos mais slides, mas queria ouvir vocês, porque realmente é isso, a essência do que eu tenho para passar para vocês é esse chamado para vocês prestarem mais atenção na vida. Vocês podem esquecer tudo que eu falei, mas isso não, que é prestar atenção realmente no flow do dia de vocês, da semana de vocês, e tentar recuperar essa presença, porque, infelizmente, a gente está perdendo. E eu sinto falta de seres humanos, sabe? Eu sinto falta de, às vezes, sair com pessoas que estão presentes, de estar em reuniões que as pessoas estão presentes. Não sei se vocês sentem isso, mas eu tenho reuniões, às vezes, com times que eu falo, gente, eu estou falando sozinha. Não tem ninguém nessa reunião comigo. As pessoas estão em outros documentos, as pessoas estão no WhatsApp, elas estão, sabe, sei lá, tomando um café em outro lugar, deixou a câmera desligada. Porque é isso, a gente tá desconectado. Então, antes de eu falar para vocês, se reconectem com outras pessoas, não, vamos reconectar com a gente, que já é meio caminho andado. Já tá bom. Não, o que eu ia falar é que eu acho que a gente pode já passar para perguntas. Então, assim, a gente teve bastante interação no chat. Então, assim, meninas, se vocês quiserem só levantar a mãozinha, fazer um comentário e perguntar diretamente para a Vitória, eu acho que fica mais fácil. Ou também, se quiserem colocar no chat, porque acho que ficam mais à vontade também, super tranquilo. Estamos em casa. Ai, eu vou pensar bastante. Se não tiver nenhuma pergunta, falar, gente, a morte pesou. A morte pesou. Mas tá tudo bem, meninos. Assim, eu adoro refletir. E às vezes eu esqueço que assim, é umas coisas meio dark mesmo. Mas tá tudo bem. Aí, tá vendo? Ficou reflexivo. Ai, é isso, Isa, é isso. Eu tinha visto uma pergunta da Carol, perguntando mais A cedo. pergunta da Carol, exato, foi sobre o teu tempo. Foi logo depois da tua saída. Deixa eu ver se eu. Foi, eu acho que era Então, como é que sobre. você lidou com esse um ano ali de busca, né, por recolocação? Porque quando ela ficou um mês, ela já ficou desesperada. Ai, Carol, essa eu vou fazer um breve resumo, mas foi um ano estranho. A gente está tão acostumada a ter papéis que quando você perde a empresa, e assim, essa é outra coisa, essa é outra notícia meio morte, assim, que eu vou trazer, mas a gente se dedica muito para empresas que não são nossas. E a gente põe muito ali, põe muito amor, muitas emoções, você acorda cedo, você às vezes deixa de ter um momento com filhos, família, para estar ali na empresa. Mas, meninas, essa é uma realidade dura, mas assim, a qualquer momento,
a gente pode ser mandado embora. E essa é uma realidade que eu nunca confrontei. Inclusive, eu falava muito com o meu chefe na época, eu falava, existe alguma chance de layoff? Parece que eu sentia, sei lá. Mas eu estava bem, eu tinha boas avaliações da empresa, eu tinha acabado de voltar de Las Vegas, a gente fez um super torneio lá, eu tinha... Gente, os meus planos com o meu marido eram todos em cima dessa empresa. E, de repente, da noite para o dia, a empresa me mandou um e-mail e mandou para mais 700 pessoas falando, olha, a partir de amanhã, você não tem mais um emprego. Cortaram meus acessos. E aí, os sonhos com o maridão? E a carreira que eu pensei? E o tempo? E o burnout que eu tive pela empresa? Gente, eu saí literalmente com uma mão na frente e outra atrás por causa de um e-mail, uma decisão que, sei lá, um CEO que nunca vai pensar na vitória, na dedicação da vitória, tomou. E isso também amarra com o estoicismo, né? Assim, existem muitas coisas que a gente não pode controlar. E a busca por emprego foi, para mim, uma avalanche de falta de controle. Porque eu percebi que eu foquei muito na empresa e pouco em mim. Então, quando eu fui mandada embora, como eu estava? Eu estava cansada, eu estava burnoutada, eu estava sem plano B, porque eu tinha parado de estudar. Eu estava muito confortável, né, gente? Não vamos esquecer que eu estava bem confortável. E eu tinha parado de sonhar também, o que eu acho que é o mais triste, assim. Eu estava tão no flow ali da empresa que eu não tinha mais sonho, eu não tinha mais hobby, eu só era um ser humano trabalhante, sabe? Eu era um robô que ia trabalhar, saía do trabalho, pensava em trabalho, dormia ansiosa, acordava no outro dia para o trabalho e de repente tiraram o meu trabalho. Eu falei, meu Deus, quem sou eu? Então, os primeiros 6 meses ali, eu mandava muito currículo. Eu acho que eu cheguei a mandar currículo para Ah, não vou mentir, né? Vamos lá, a gente já passou dessa fase aqui, a gente não tem mais filtro. Meninas, eu mandei currículo para muitas vagas que eu não li. E isso falava muito da minha ânsia por encontrar um lugar no mundo, né? Por encontrar. Porque você fica desesperada, você fala, cara, eu vou passar fome, mas nem é isso, você fica com muito medo de não se encontrar novamente. Então, o meu caminho foi, eu entendi que eu precisava me entender primeiro. Então, teve um momento que, assim, eu dei uns passos para trás, eu errei, eu entrei numa empresa que foi péssima para mim, porque eu não sabia direito o que eu queria, só queria um emprego. E aí, o primeiro emprego que apareceu, que pagava bem, e parecia minimamente legal, eu fui. E aí, entrei e foi péssimo, porque eu não estava pronta para aquilo. Então, quais são as dicas que eu dou? Primeiro de tudo, se você está empregada ou não, entenda tempos que você vai ter para a empresa e tempos que você vai ter para você. Se hoje na sua agenda você não tem tempo para fazer nada para você, nem para almoçar, parou. A partir de amanhã, vai bloquear horário na sua agenda e você vai falar, gente, eu vou reduzir o ritmo. E tá tudo bem. Você não precisa dar o sangue pela empresa, a não ser que ela seja sua. Aí você pode fazer o que você quiser. Outra coisa, vender o seu trabalho. Não deixe para vender o seu trabalho quando você estiver na rua. Então, conexão com palestra, esse tipo de movimento que vocês têm aqui, de pertencer a uma comunidade, de aparecer, de se conectar, postar ocasionalmente no LinkedIn, fazer processos de mentoria com pessoas que você admira. Gente, isso ajuda muito, porque a maioria de nós só vai pensar em carreira quando é demitida ou quando sai da empresa para um sabático. Então, a carreira de vocês, o meu conselho é não fazer o que eu fiz. Hoje a minha carreira, ela é um tema recorrente. Então, assim, sempre que eu sinto que eu não estou pensando muito na minha carreira, eu estou indo só no flow de outros diretores, enfim, dos donos da empresa, de me matar e tal, eu dou uma repensada, porque eu tenho que ter tempo para mim no dia para eu absorver, para eu vender meu trabalho, para eu estudar. E se a gente não prioriza, se a gente não reclama, se a gente não fala que está sobrecarregada, se a gente não pede aumento, nada disso vai vir. E essas são verdades difíceis, porque a gente vem de um mundo em que a gente escuta a história de que é só você trabalhar duro que você vai ser promovida. Não é. Você só vai ser promovida quando você vender o seu trabalho, quando você mostrar para o seu chefe que você está sobrecarregada,
quando você fizer a conexão com aquele stakeholder que está falando mal de você na reunião e você conseguir fazer essa diferença, fazer por você o que você não faz. Porque assim, ninguém vai vender seu trabalho. Eu até hoje estou esperando alguém chegar e falar, nossa, você trabalha muito duro, toma aqui uma promoção, toma aqui um aumento. Cara, não vem. Não vem. As pessoas, infelizmente, assim, as empresas têm PDI, tem todo um sistema de progressão, mas na prática, todas as empresas que eu passei, gente, não funciona. Assim, as pessoas que eu conheço que mais trabalham duro não são promovidas. As pessoas que eu conheço que mais reclamam, geralmente perdem o emprego. E aí, por que que a gente não entende o jogo? Porque a gente está muito presa em entregar. Você fala, não, eu vou ser reconhecido, meu chefe vai ver que eu tô aqui às 11 da noite. Gente, não vai ver. Inclusive, ele vai acostumar que você trabalha até às 11 e o dia que você sai mais cedo, ele vai questionar. Nossa, a Vi está desengajada. Então, o que que eu faço? Tem tempo na minha agenda para eu vender meu trabalho. E eu sei que isso incomoda muita gente. Tem tempo na minha agenda para eu postar no LinkedIn. E eu sei que isso incomoda muita gente. Mas se hoje a empresa me der um pé na bunda, eu não tô na estaca zero. E aí não se comparem comigo, porque eu passei um ano fazendo isso. Vocês começam amanhã, dentro do que é possível amanhã. A gente falou sobre isso também. Então, amanhã eu tive 30 minutinhos. Deixa eu pensar aqui. Será que eu atualizo meu LinkedIn? Será que eu faço um post sobre o encontro de hoje? Será que eu adiciono alguém no LinkedIn? Nossa, eu falo muito de LinkedIn, né? Mas será que eu marco um one-on-one com alguém diferente da empresa e eu vendo o meu trabalho? Então, assim, literalmente, a dona do tempo de vocês está me ouvindo agora. A dona da vida de vocês está me olhando agora. Então, assim, recuperem o controle da vida de vocês. Não tem nada que impeça vocês de chegar onde vocês querem. Nada. Nada nem ninguém. O nosso maior problema chama-se nós mesmos. Então, assim, eu acredito muito nisso, sabe? A gente chega onde a gente quiser. Só precisa, às vezes, de um choquinho de realidade, um empurrãozinho. Mas, ui, cansei. Acho que até bateu, assim. Falei o dia inteiro hoje. Mas, amigas, assim, desemprego é complexo, não é fácil. Se alguém estiver passando por isso, enfim, quiser trocar ideia, estou sempre juntas e não tem segredo. Assim, é tentativa e erro, é conexão, é você se dispor, às vezes, a baixar um pouquinho o salário. Então, eu demorei esse tempo todo. Não acho que o mercado hoje de produto contrate pessoas com menos de 4 meses ali. Essa transição entre você sair de um emprego e entrar em outro, o que eu vejo é geralmente de 4 a 6 meses. Para a pessoa entrar em outro, aí acertar é mais tempo ainda. Então, é um processo de longo prazo. Então, tenham também uma reservinha financeira, tá? Porque caso aconteça, vocês não estão na mão. Não tenho reserva, o que que eu faço? Vamos começar a construir uma e sempre tem um plano B. O meu plano B é dar aula de inglês. Fome eu não passo. E vocês também, eu tenho certeza que têm habilidades que podem virar um plano B. Então, começar a se entender é legal, porque a gente vê que a gente não está tão presa assim nas empresas, sabe? O que me dá muita autoestima hoje é eu pensar, gente, se eu vou mandar embora, tá tudo certo, eu consigo me sustentar. Ninguém vai me jogar na rua. Tipo, o meu aluguel vai ser pago e eu vou me virar, sabe? Eu reduzo as despesas, vendo umas roupas do brechó, peço ajuda para os meus pais. Então, é isso, a gente vê que a gente não é também acorrentado nas empresas, porque a gente vive uma relação de muita diferença, né? A empresa tem muito poder sobre a gente, e a gente meio que responde à empresa. Então, tem que mudar essa relação. A empresa tem que ser boa para você também, e se ela não é, a gente vai, então, traçar um plano e agir. Perfeito. Vi, eu acho que hoje aprendemos muito com você. A gente estava aqui no grupo, no grupo das meninas do Elas, né? Falando assim, meu Deus, dava para a gente fazer um podcast de tantas Gente, coisas que a gente aprendeu e do tanto que a gente está obrigada. envolvido aqui nessa live. Queremos muitas coisas, muitos livros e muitas informações. Eu mando. E a gente Caminhão. falou demais, demais mesmo.
E muito obrigada por compartilhar tanta coisa legal com a gente e a ensinar que a gente precisa focar no que a gente controla mesmo para reduzir as nossas distrações, sustentar a consistência e trazer mais clareza e segurança para o nosso dia a dia, que eu acho que era a intenção do que a gente queria passar hoje mesmo para todo mundo. E seja bem-vinda e volte sempre. Eu acho que todo mundo amou muito o que você pôde compartilhar hoje com a gente, tá bom? É isso, eu que agradeço, gente. Esses caras que me ouvindo 1h30, entendeu? Só agradecer. Nossa, a gente agradece, de verdade. E, gente, para quem ainda está aqui, só lembrando dos nossos parceiros da PM3, a gente tem desconto e bônus para vocês de quase R$ 1.000 off no membership. Com nossos cursos de produto, de liderança, de analytics, de PMM, então a gente tem o nosso cupom de desconto. Ele vai expirar em 4 dias, então o link está aqui no chat. Aproveitem o cupom Vivo, gente. É um parceiro muito especial para a gente. A gente também tem a nossa lojinha, para quem já viu a gente nos eventos, tem muitas coisas legais, caneca, adesivo, enfim, acho que tem muitos produtos rolando aí da nossa lojinha. O link também está aqui no chat. Vocês podem encontrar os nossos produtos por lá. E uma novidade que já está rolando há um tempo, né, na verdade, é a nossa news. Então, você vai receber conteúdos gerais de product marketing, de growth marketing, de crescimento profissional. Então, Vitória, a gente vai pegar aqui algumas falas, quem sabe, né, e colocar lá na nossa news, porque a gente amou demais esse conteúdo. Acho que foi muito acertado a gente trazer isso no mês da mulher, porque eu acho que é uma questão que envolve e permeia muito a gente. Então, a gente queria te agradecer de novo e agradecer para quem ficou aqui com a gente até o fim, tá bom? Gente, vamos tirar uma fotinho, se puder. Vamos. Tire aí a projeção. Deixa eu parar de compartilhar. Gente, quem puder ligar a câmera, por favor, liguem. Vou tirar a foto, peraí. Mercado, hein? Amei. Tô no mercado. Ai, amei, super. Vamos lá. Ai, peraí que tá entrando o chat aqui na frente. Peraí. Fica quieta, Carol. Aline, para. Boa, acho que agora vai. Peraí, deixa eu clicar no chat para sair. Peraí. 1, 2, 3 e... Foi. Peraí, ainda não. Foi, galera. Aê. Prontíssima. Obrigada, meninas. Obrigada. Beijos. Beijos, muito obrigada, meninas. Tchau. Beijo por vocês. Obrigada. Até mais, Tchau. Tchau.